Declan ajustava o foco enquanto Juno orientava com calma e autoridade. Mara observava, enrolada em um cobertor. O vento puxava uma mecha solta de seu cabelo. Quando Juno finalmente encontrou Júpiter, ela sussurrou os nomes de suas luas em uma lista, como um oração. Declan ouviu. Mara ouviu com mais atenção. E naquele momento, a casa parecia menos um monumento e mais um lugar onde talvez fosse possível viver. De novo. Mais tarde, na cozinha, Juno fez a pergunta mais simples com a maior medo escondido ali. Preciso te chamar de alguma coisa? Ela perguntou. Declan sentou-se. O pano de prato lentamente. Não, ele disse. Você não precisa nos ligar para nada. Você pode nos chamar pelos nossos nomes ou nada. Você decide. Mara assentiu. Bem, ganho o que você escolher. Os ombros de Juno relaxaram um pouco. Era quase invisível, mas Mara viu, e Declan também. Naquela noite, Mara ficou parada do lado de fora do quarto de Leia, com a porta entreaberta. O quarto permanecia delicadamente arrumado, não congelado, não apagado. Um lugar de memória, não um santuário. Declan aproximou-se em silêncio. Como você está? Mara respirou fundo. Estou diferente. Ele esperou. Pensei que deixar alguém entrar seria como uma traição, sussurrou Mara. Mas não é. É como se fosse uma traição. Como Leia amava tão intensamente. Talvez ela quisesse que nosso amor continuasse a fluir. De Declan. A garganta dele apertou. Ele estendeu a mão para Mara. E, pela primeira vez em meses, ela não hesitou. Eles permaneceram ali juntos, a dor ainda presente. Mas já não estavam sozinhos. No quarto de Juno, uma pequena lâmpada iluminava uma pilha de livros de astronomia. No corredor, o relógio tocou. E desta vez, o som não pareceu o inimigo. Pareceu o tempo continuar a passar. O processo de adoção não foi como um filme. Foi como preencher formulários, realizar estudos domiciliares dos pacientes e preencher entrevistas. Agiram como adultos provando que podiam ser firmes, e não apenas sentimentais. Declan e Mara participaram juntos de sessões de treinamento em um centro comunitário com iluminação fluorescente e dobraduras. Cadeiras que nunca pareceram confortáveis. Eles anotaram. Fizeram perguntas. Eles ouviram atentamente quando os assistentes sociais falavam sobre traumas sem transformar a situação em drama. Juno, por sua vez, observava tudo com uma intensidade silenciosa. Ela não disse que estava nervosa. Ela organizada. Certa tarde, Declan a encontrou em seu quarto organizando livros por assunto, depois por autor e, por fim, porquê. Ela enfatizou a importância disso em caso de emergência. Emergência como aquela que Declan perguntou gentilmente. Juno não pareceu se os adultos tivessem mudado de ideia. Declan sentou-se na beirada da cama dela. O edredom com estampa de estrelas estava perfeitamente alisado. Juno mantinha seu mundo organizado. Porque a organização parecia mais segura do que a esperança. Você acha que podemos mudar de ideia? Disse Declan suavemente. Juno fez uma pausa de meia hora. Um segundo. As pessoas fazem isso, ela respondeu, sem raiva, sem acusação, apenas constatando um fato. Como a gravidade. Declan assentiu. É verdade. Algumas pessoas fazem isso. As mãos de Juno apertada em volta da lombada de um livro. Então não diga coisas que você não pode garantir. Declan inclinou-se ligeiramente para a frente. Juno, não posso garantir que a vida nunca mudará. Eu não posso garantir que não teremos dias difíceis, mas posso garantir outra coisa. Ela finalmente olhou para ele, com os olhos penetrantes e inquisitivos. Posso garantir que não vamos desaparecer, disse Declan. Vamos conversar. Nós. Explicarei. Ficaremos no quarto quando as coisas ficarem difíceis. Juno olhou fixamente, como se estivesse tentando decidir se aquilo era real ou apenas uma frase bem formulada. Mara apareceu-no ao ouvir a última frase na porta, ela não a interrompeu. Ela se aproximou. E sentou-se ao lado de Declan. O que ele quer dizer, disse Mara com a voz firme, é que agora fazemos coisas difíceis juntos. Juno olhou entre eles. Então ela perguntou. Com uma voz mais baixa que o normal. Mesmo que eu erre, respondeu Mara. Imediatamente, especialmente naquele momento. O rosto de Juno fez algo complexo. Orgulho lutando contra o medo. Esperança tentando não ser vista. Ela pigarreou e apontou para a estante de livros como se não tivesse acabado de fazer a pergunta mais importante da sua vida.
Vou criar uma seção sem volta, anunciou June. Declan piscou. Uma o quê? Não. Retiradas de posição, repetia June, como se isso explicasse tudo. Promessas que contam. Mara prendeu a respiração levemente. Declan tentou manter a voz calma. Tudo bem, disse ele. Disse. O que vai nessa seção? June ergueu uma página de caderno com sua caligrafia impecável. E controladas. Elas não desaparecem. Elas dizem a verdade. Se algo muda, elas dizem em voz alta. Eu consigo. Guardo meus livros. Chocolate quente é permitido mesmo quando não é sábado. Mara sorriu apesar da súbita ardência na nuca. Olhos. Essa última parece muito importante. É junho, disse sério. Declan estendeu a mão com cuidado, palma aberta. June hesitou, depois colocou a mão na sua. Dele, não foi longo, não foi dramático, apenas um pequeno toque que disse, estou tentando. Mais tarde naquela semana, a Dra. Rowan visitou a casa dos Avery para uma vistoria final. Ela verificou a largura das portas, os planos de segurança, rotinas. Ela conversou em particular com Declan e Mara sobre as expectativas. Redes de apoio à saúde escolar. Então ela pediu para falar com June a sós por alguns minutos. Declan e Mara esperaram no corredor, ouvindo-se apenas murmúrios através da porta. Quando a Dra. Rowan saiu, sua expressão era calma, mas pensativa. Ela é corajosa, disse a Dra. Rowan em voz baixa. Mais corajosa do que deveria ser. Mara engoliu em seco. O que ela disse? A Dra. Rowan, seu olhar suavizou. Ela disse, eles parecem reais, mas o real é assustador. Declan fechou seus olhos e se abriram brevemente. Sim, pensou ele. O real era assustador, mas o real também era a única coisa que valia a pena construir. Naquela noite, os três sentaram-se à mesa da cozinha comendo panquecas. Da June. O pedido foi feito como uma negociação. Mara passou o último para June. Prato. June olhou fixamente para ele e então disse, quase casualmente demais, isto não é temporário, certo? Declan não hesitou. Sem volta, disse ele. Mara acrescentou, sem volta atrás. June assentiu uma vez e, pela primeira vez, permitiu-se sorrir sem hesitar. Retirando-o imediatamente. A data da audiência para a finalização chegou como um passe de mágica. Tempestade silenciosa. Sem barulho, sem drama, apenas carregada de significado. Na noite anterior, June estava inquieta. Tentou disfarçar sendo útil, checando novamente sua mochila, alinhando seus pertences. Sapatos, certificando-se de que a tampa do telescópio do Sr. Avery estivesse devidamente presa. Declan a encontrou no corredor depois do jantar, olhando fixamente para o calendário da família pregado na geladeira. A caixa de amanhã era circulado cuidadosamente com marcador preto, audiência final, 10 horas da manhã de junho. Não se moveu. Quando Declan se aproximou. Ei, disse ele suavemente. Você está bem. June sentiu rápido demais. Tudo bem. Declan encostou-se no balcão. É isso aí. A mesma coisa que você diz quando não está bem. Os olhos de June se estreitaram. Você está falando como um terapeuta. Declan sorriu. Talvez um pequena. Mara entrou carregando roupa dobrada. Ela parou ao ver a postura de June. Ombros tensos e contraídos. Mãos. Mara colocou a roupa no chão. Junho, disse ela gentilmente. Você quer conversar sobre amanhã? June olhou para o chão. Conversar não muda nada. Mara assentiu. É verdade, mas isso muda a sensação de solidão que você sente por dentro. A garganta de June funcionou, ela engoliu em seco. Difícil. E se algo der errado? Ela perguntou finalmente, com a voz baixa. E se? O juiz disse não. Declan respondeu calmamente. A documentação está correta. O Dr. Rowan estará presente. Pronto. Tudo está em ordem. June balançou a cabeça. É isso que as famílias também disseram isso. Disseram que tudo ficaria bem. Mas não ficou. O coração de Mara ela cerrou os dentes, mas a voz permaneceu firme. June, eu não posso apagar o que aconteceu antes. Só posso te dizer a verdade. Agora. June ergueu os olhos. O que é verdade? Mara se aproximou. O que é verdade é que você vive aqui. Você pertence a este lugar. Amanhã é a vez da papelada alcançar a realidade.
June piscou rapidamente. Não se pode prometer para sempre. Declan aproximou-se, ajoelhando-se à sua altura. Como sempre fazia quando importava. Podemos prometer empenho, disse ele. Prometemos honestidade. Podemos prometer comparecer. A boca de June tremeu levemente. Ela odiava que isso acontecesse. Mara ajoelhou-se do outro lado dela. E nós podemos prometer que o amor não é uma recompensa que se conquista, disse ela. É algo que se recebe. June sentiu uma falha na respiração. Ela desviou o olhar rapidamente, envergonhada pela fragilidade que ameaçava transparecer. Então ela enfiou a mão no bolso e tirou um pedaço de papel dobrado. A lista de coisas que não podem ser devolvidas, disse ela, com a voz embargada. Em resumo. Eu atualizei. Declan sorriu gentilmente. Podemos ver. June desdobrou e leia mais baixinho do que o normal. Eles não desaparecem. Eles dizem a verdade. Eles ficam quando é difícil. Isto é minha casa. Eu não preciso ser perfeita. Mara levou a mão à boca, a emoção subindo como uma onda. June olhou de relance. Olhou para ela, alarmada. Não chore. Chorar deixa tudo estranho. Mara riu baixinho. Lágrimas. Ok, ela concordou. Sem deixar as coisas estranhas. Declan colocou a mão sobre as de June. No papel, sem volta, disse ele. June engoliu em seco. Sem volta, ela disse. Repetiu. Naquela noite, Mara colocou June na cama. O coelho de pelúcia recém-comprado não leia, porque Mara ainda não estava pronta para aquela ponte, repousava na curva do braço de June. Mara sentou-se ao lado da cama por um tempo. Momento, alisando o cobertor. A voz de June era baixa na penumbra. Se isso se tornar oficial, preciso te chamar de mãe. O peito de Mara apertou. Ela falou com cuidado. Não, Mara sussurrou. Você nunca precisa, mas pode. Se alguém no dia em que pareceu verdade, June olhou fixamente para o teto com os olhos brilhando de emoção reprimida. Após uma longa pausa, ela sussurrou, quase inaudível. Já parece meio que verdade. Mara permaneceu muito. Ainda com medo de estragar o momento, ela estendeu a mão lentamente, dando a June tempo para se afastar. June não se afastou. A mão de Mara repousou levemente no ombro de June. Quente, firme. Lá fora, a chuva de Seattle diminuiu, transformando-se num suave silêncio. Lá dentro, 3 pessoas estavam de pé. À beira do amanhã, sem esquecer o passado, mas escolhendo o futuro mesmo assim. A manhã chegou fresca e pálida, daquele tipo. A luz de Seattle parecia ter sido lavada até ficar limpa. Declan usava um terno azul marinho simples. Mara escolheu um azul suave. Suéter e calça de jeans, nada que demonstrasse esforço, mas também nada descuidado. Ela queria que June sentisse que aquele dia era importante, sem que parecesse uma apresentação. June já estava acordada quando entraram em seu quarto. Ela estava sentada ereta em sua cadeira de rodas, com os cabelos cuidadosamente penteados. Ela tinha a bolsa no colo, com seus pertences essenciais organizados com precisão. Você chegou cedo, disse Declan gentilmente. Eu verifiquei tudo 3 vezes, respondeu June. Ela disse isso como se fosse normal, mas sua voz tinha um tom tenso que traiu-a. Mara ajoelhou-se ao lado dela. Como você está se sentindo? June olhou fixamente para ela. O zíper da bolsa dela. Tudo bem. Declan trocou um olhar com Mara. A mesma resposta de novo. No carro, June observava as ruas como se estivesse memorizando o trajeto, caso algum dia ela precisava encontrar o caminho de volta sozinha. Declan queria dizer a ela que isso não aconteceria. Ele queria prometer todo tipo de para sempre. Mas lembrou-se do que June lhes ensinara. Promessas só importavam quando foram honestos. Então, em vez disso, ele dirigiu com firmeza. Mara manteve a mão perto do pescoço de June. O suficiente para oferecer, o bastante para não forçar. O tribunal não era dramático. Era painéis de madeira discretos e aconchegantes, corredores silenciosos, algumas famílias aguardando com a mesma esperança tensa. A doutora Rowan os recebeu na entrada. Sua expressão era profissional, mas seus olhos suavizaram ao ver June. Você, pareça bem preparada, disse a doutora Rowan. June ergueu o queixo. Estou. Elas entraram. O tribunal. Bancos de madeira, bandeiras, uma mesa de juiz que parecia mais pesada do que realmente era. Precisava ser. O ar tinha um leve cheiro de papel e cera.
As mãos de June se agarraram. Os braços da cadeira dela. Declan se inclinou. Lembre-se, ele sussurrou. Isto é, a papelada finalmente confirma o que já era verdade. June não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça. Uma vez. O juiz fez perguntas com calma e seguindo o procedimento padrão. Declan respondeu com clareza. Compromisso, estabilidade, sistemas de apoio, planos. Mara falou com honestidade constante. Sobre a cura do luto e como o amor se expandiu em vez de substituir. Então o juiz olhou para June. A voz de June era calma, mas firme. Eu quero a sala prendeu a respiração. O juiz revisou os documentos pela última vez. Então peguei a caneta. O som de arranhão no papel era baixo, quase ridículo em comparação com o quão enorme era. Declan sentiu. Seu peito apertou. Os olhos de Mara se encheram de lágrimas, mas ela se manteve firme. O juiz sorriu. Parabéns, disse ele. Juniper saúda a Avery oficialmente. June piscou, como se as palavras tivessem que percorrer uma longa distância para chegar até ela. Então, expirou lentamente, como se tivesse estado prendendo a respiração por anos. Do lado de fora do tribunal, o céu havia clareado o suficiente para mostrar uma fina faixa de azul. Não era sol, não exatamente, mas era o Seattle mais próximo. Sempre que chegava a hora de uma bênção, um funcionário se ofereceu para tirar uma foto. Declan e Mara estavam de pé. De ambos os lados de June, com cuidado para não a pressionarem, mas ainda assim deixando óbvio, inconfundível, que ela pertencia àquele lugar. Entre eles. June permaneceu imóvel, postura e expressão perfeitamente controladas. Declan reconheceu. Imediatamente. Era assim que June se comportava quando não queria estragar alguma coisa. Mara inclinou-se ligeiramente. Você não precisa parecer perfeita, sussurrou ela. Você posso simplesmente estar aqui. Os olhos de June se arregalaram. Estou aqui. Ela disse, séria. Mara sorriu. Exatamente. O atendente pegou o telefone. No 3. Quando o obturador ao clicar, a expressão de June mudou. Não drasticamente, não repentinamente, apenas o suficiente. Um sorriso pareceu genuíno, espontâneo, como a porta que se abria para um quarto que ela mantivera trancado. Declan sentiu a garganta apertar. Mara soltou uma risadinha que soou como alívio. Finalmente aprendendo a existir novamente. Eles comemoraram a forma como. June preferia a tranquilidade e a segurança de um sorvete numa sorveteria próxima. June insistiu em um sabor com tema cósmico e granulado colorido, porque é cientificamente apropriado. Não é? Disse Declan, fingindo discutir. Os olhos de June se estreitaram. É emocionalmente apropriado. Mara riu e até June não conseguiu esconder o próprio sorriso. De volta para casa, Rosa os recebeu com um pequeno bolo e uma faixa que dizia, bem-vinda de volta, June. Simples, sem complicações. Nash chegou mais tarde com um presente, um atlas de astronomia de capa dura e um conjunto de adesivos de constelações. O Dr. Rowan passou rapidamente, oferecendo parabéns discretos e lembrando-os de os próximos passos, consultas de acompanhamento, recursos de apoio, cuidados de rotina. June escutou atentamente, absorvendo os detalhes como sempre fazia. Naquela noite, ela pediu para usar o telescópio. Eles saíram juntos. O ar estava frio o suficiente para causar uma leve ardência, mas não era insuportável. Mara enrolou um cobertor nos ombros de June. Declan ajustou o telescópio. June apontou para o céu. Júpiter estará visível esta noite, disse ela. Mara inclinou-se para a ocular. Eu o vejo. E esses pontinhos minúsculos, disse June, orgulhosa. São luas. Declan estava atrás deles com as mãos levemente apoiadas nos ombros de ambos, uma âncora sem pressão. June falou. Suavemente, quase para si mesma. As luas são diferentes, mas permanecem no mesmo sistema. Mara olhou para ela como nós a olhamos. June refletiu sobre isso e então assentiu com a cabeça uma vez. Diferentes, ela concordou, mas conectadas. As estrelas não apagaram o que eles haviam perdido. Mas eles abriram espaço para o que haviam encontrado. Mais tarde naquela noite, Mara colocou June para dormir. Cama. O quarto parecia habitado agora, livros empilhados em torres deliberadas, um mapa estelar. Na parede, o manual de instruções do telescópio na mesa de cabeceira, como se fosse um texto sagrado. Um pequeno coelho de pelúcia repousava ao lado de June, aconchegado por hábito. Mara alisou o cobertor. Um capítulo? Ela perguntaram, erguendo o livro.
June hesitou, depois assentiu. 1. Eles haviam caído nesse ritual. Ler devagar é uma forma de compartilhar um espaço sem exigir sentimentos. Esta noite me senti assim. Diferente. Tudo parecia diferente. Depois do capítulo, Mara estendeu a mão para o lâmpada. June segurou seu pulso. Preciso te contar uma coisa, disse June. De Mara o coração dela apertou. Está bem, sussurrou ela, sentando-se novamente. June encarou o teto por um longo momento, respirando com cuidado, como se as palavras fossem frágeis e pudessem se quebrar se fossem manipuladas. Errado. Meu desejo de aniversário, disse June finalmente. A expressão de Mara suavizou-se. Você nunca nos contou, June engoliu em seco. Porque se você contar, não acontece. Verdade. Mara sorriu gentilmente. É o que as crianças dizem. June virou a cabeça ligeiramente. Com os olhos marejados pela emoção que ela tentava esconder, ela disse baixinho, ainda sou uma criança. A garganta de Mara se fechou. Sim, ela respondeu. Você é. A voz de June baixou quase a um sussurro. Eu desejei isso, disse ela. Para hoje, para que vocês fossem meus pais, oficialmente. Ela fez uma pausa e acrescentou, como se fosse a coisa mais importante do mundo, sem volta atrás. Mara prendeu a respiração. Lágrimas silenciosas e incontroláveis brotaram em seus olhos. Ela estendeu a mão lentamente, dando tempo para June, sempre dando tempo para June. June não se afastou. Declan apareceu. À porta, atraída pela atmosfera do cômodo, Mara olhou para ele com um sorriso trêmulo. Ela me contou o que queria, Mara sussurrou. Declan se aproximou, ajoelhando-se do outro lado da cama. Ele não disse nada. A princípio, ele simplesmente deixou o momento existir. June olhou para ele. Você prometeu, ela disse. Disse. Declan assentiu. Sem volta atrás. Mara repetiu baixinho. Sem volta atrás. O rosto de June se contraiu por meio segundo. A esperança rompendo o controle. Então ela inspirou e se recompôs. Novamente como a pequena e corajosa pessoa que ela teve que se tornar cedo demais. Mara beijou sua testa suavemente. Durma, ela sussurrou. Amanhã faremos panquecas. Os olhos de June se arregalaram. Mesmo não sendo sábado, Declan sorriu. Regras para ocasiões especiais. June soltou uma risada discreta. Pequena, mas real. Quando Mara apagou a luz, June murmurou, quase como se estivesse testando a palavra. No ar. Boa noite, mãe. Mara congelou, depois respondeu com a voz mais suave, a voz mais forte que ela tinha. Boa noite, querido. No corredor, Declan e Mara ficou parada, olhando para o quarto de Leia. Ela teria estado lá. Mara começou, depois parou. Declan apertou a mão dela. Ela ainda é o nosso primeiro amor. Ele disse. Mara assentiu. E agora temos mais amor para dar. Lá embaixo, a casa mergulhou no silêncio. Não um silêncio sufocante de antigamente, mas um silêncio. Uma nova tranquilidade. Aquele tipo de tranquilidade que surge depois de uma longa tempestade, quando o mundo não é perfeito, mas finalmente é seguro respirar. Essa história deixou uma impressão duradoura em você. Adoraríamos saber sua opinião. Deixe um comentário. De 1 a 10, toque na tela final para ver outra história emocionante esperando por você. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Inscreva-se. Depois, toque no ícone do sino para não perder nenhuma novidade.